Imagine você que há anos está aí tentando passar num vestibular, num concurso, você que é advogada, você que é uma empresária, você de repente que é uma personal organizer e está aí batendo a cabeça na parede sem saber nem por onde começar. Hoje aqui nos estúdios comigo uma pessoa especialista em concurso público que vai dar muitas dicas, muitas informações de como você, inclusive uma colega de profissão, personal organizer, pode fazer tudo isso. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Imagine você que está prestando concurso há anos, não sabe nem por onde começar, está batendo a cabeça na parede aí com métodos errados, sabendo agora, aqui nos estúdios, que eu tenho uma pessoa muito especial, o delegado Dr. Da Costa, né, que é advogado, que prestou concurso para delegado, teve que bater a cabeça por várias vezes. Ele vai contar até o final do vídeo, até o final aqui da nossa conversa, como isso aconteceu e vai também deixar muitas dicas para vocês, ok? Então seja muito bem-vindo, Dr. Da Costa, é um prazer tê-lo aqui conosco e conte um pouquinho pra gente como que foi toda essa trajetória. Sempre gostou do direito, né? Sempre pensou em fazer direito, como chegou a ser delegado, ao concurso público, enfim. Tá com você aí para que as nossas telespectadoras, independente aqui só de personal organizer, pessoas que gostam aqui de falar de organização, né? Afinal, organização é vida. Boa tarde, Malu. Boa tarde, amigos e amigas. Primeiro, obrigado pelo convite. Concordo, organização é vida. E nos estudos, tanto quanto qualquer setor da nossa vida. Se a gente não se organiza, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Eu sou formado em Direito, me formei pela Universidade Federal de Juiz de Fora e por isso, quando me formei, eu acreditava que aquilo bastaria. Um pouco de arrogância da minha parte por ter feito uma boa instituição, um bom curso de Direito, me fez fugir um pouco daquilo que eu buscava. Quando eu falo fugir, é porque em que pese a instituição seja muito boa, ela não prepara o aluno para a vida, para concurso público e prova da OAB. Eu advoguei por um tempo e percebi que não era feliz com esse caminho. Resolvi estudar então para concurso público. E para o meu primeiro concurso eu fui muito mal. Eu quase zerei a prova. Exatamente porque eu não tinha preparação, não tinha organização. Eu fiquei em 6 concursos por um único ponto, 6 concursos seguidos por um único ponto. Foi quando eu parei para refletir sobre o que estava fazendo de errado. Eu estudava em ambiente de uma biblioteca, de uma faculdade particular, ficava das 7 da manhã às 9 da noite, claro, com intervalos para refeições, de segunda a sexta. E aquilo ali não era suficiente, não era a quantidade de estudo, repito, era a organização do meu estudo que não estava legal. Eu ali parei e comecei a buscar outros conhecimentos, porque eu percebi que os alunos, assim como eu era na época, são diferentes, as pessoas são diferentes, não tem como você criar uma fórmula mágica que vai funcionar para todo mundo. Cada pessoa vai ter a sua forma diferente de absorver o conhecimento. Ali eu fui estudar primeiro sobre psicologia positiva, sobre inteligência emocional, sobre inteligência espiritual, essa tríade, esse tripé de inteligência espiritual, emocional e racional. Quando há um equilíbrio, uma sinergia entre ambos os setores, é quando a coisa começa a funcionar. E não é só para concurso público, tá, sabe, Malu? É para tudo na vida. Mas voltando o foco para o concurso, quando eu comecei a implementar esse conhecimento nos meus estudos, na época, eu orientava um amigo, esse amigo me orientava, porque a auto-orientação, chamada dessa forma, ela não é salutar. A gente não consegue se avaliar de forma correta. E foi dali que nós tivemos êxito em várias aprovações para concurso público. Eu fui aprovado em 10 concursos, o LIP em 8 ou 9 concursos. Hoje ele é promotor de justiça no Mato Grosso do Sul e eu delegado aqui em São Paulo, há cerca de 5 anos. E eu oriento alunos há cerca de 8 anos que eu venho orientando alunos para concurso público. Nessa orientação que eu tenho percebido ao longo desse tempo, é que, primeiro, por mais que as faculdades, as instituições de ensino se empenham em oferecer um estudo de qualidade,
o estudo por si só, ele é generalizado. Não há aquela preocupação de individualizar, de entender aquele aluno. E muitas das vezes, essa preparação prévia da parte da psicologia, ela é imprescindível para o resultado positivo. Tem ideia do que é estudar com a pessoa que te criou com câncer no hospital, sem ter dinheiro para poder comprar comida e pôr refeição na mesa para os filhos? Não é fácil. Então, como estudar dessa forma? Como se organizar? Como você se blindar psicologicamente para ter condições de se organizar e realmente estudar? Então, essa primeira etapa, ela é imprescindível. E aí vem a segunda etapa. A segunda etapa envolve, sim, um planejamento correto de estudo. E para isso a gente precisa entender, conhecer o aluno. Então, o aluno que vai hoje começar a estudar para um concurso público, para a UDAB, ele tem que se conhecer. Quais são as suas deficiências? Quais são as suas qualidades? O que ele precisa melhorar? O que ele precisa acentuar? Não adianta um aluno que é nota 8 numa matéria continuar estudando com o mesmo afinco essa matéria para tirar 10. Isso não passa em concurso público. Isso não passa em prova da UDAB. O que passa no concurso público é aquele aluno que era 8 aqui, mas era 2 em outra matéria, e a gente consegue manter ele no 8 aqui e elevar esse 2 para um 8. Muitas vezes o aluno vai estudar matérias que ele não gosta, mas ele vai aprender a gostar. Porque se gostar e não gostar, sabe, Malu, eu dei aulas de matemática por cerca de 6 anos. E eu peguei alunos... Já tô rindo aqui já. E eu peguei alunos desde 8, 9 anos de idade até alunos de faculdade de engenharia que tinham pavor de matemática. Não era matemática que eles causavam pavor, era falta do conhecimento. Exato. Era a pessoa se achar burra, se achar incompetente. E isso persegue a vida da pessoa por onde ela passa. Não só no campo dos estudos, no campo profissional também. E aí eu volto para aquela parte da psicologia. Certo. Que é importantíssimo. Mas na parte da organização, você saber o que você tem que estudar, quando você vai estudar, como, quanto, como criar um material de revisão, como revisar, como verificar se esse caminho que está seguindo está dando certo. Repito, não há uma fórmula mágica que funcione para todo mundo igualzinho. Sim. Às vezes é preciso mexer algumas peças para se fazer dar certo para aquela pessoa, especificamente. Sim. Então, a pessoa que hoje começar a estudar para o concurso público, ela tem que primeiro se conhecer, para se blindar. E, em segundo lugar, pensando na parte da organização, é imprescindível que ela trace estratégias sobre a parte do autoconhecimento. O que eu vou estudar primeiro? Como é que eu vou estudar? Por qual material eu vou estudar? Como eu vou criar esse material de revisão? O ambiente que eu vou estudar, Malu, é importantíssimo. Sim. Eu recomendava os meus alunos, recomendo até hoje meus alunos, a procurarem uma biblioteca. Ah, mas lá é barulhento. Mas que bom que seja barulhento. Michael Phelps, nas Olimpíadas de 2008, ele foi campeão e recordista olímpico tendo entrado água nos seus óculos. Ele conseguiu ser campeão e recordista olímpico. Eu conto essa história e eu arrepio. Porque como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu fazer isso porque ao longo de um ano ele quase não teve pausa nos seus treinamentos. Ele treinava, o seu treinador o treinava no escuro. Tinha treinos que ele fazia com o ginásio apagado e ele na piscina sem ver nada. Então ele se preparou para a pior situação. Quem é concurseiro sabe que vai chegar numa sala e vai ter, como diz um professor que eu sigo e gosto muito, aquela alma cebosa que vai abrir o pacotinho de Ruffles ou de qualquer outro alimento que vai fazer barulho do seu lado. Sim. Então você estudar num ambiente que é barulhento, claro que no primeiro momento vai incomodar, mas é muito importante porque vai estar te preparando. Fazer prova não é só estudar. Você tem que saber o que você vai comer na véspera da prova. Você vai chegar naquela cidade para fazer a prova quantos dias antes? O que você vai vestir? Se você estiver desconfortável com a roupa, isso vai atrapalhar na hora de fazer a prova. A sua ansiedade ela pode ser trabalhada antes para chegar no dia da prova, você tá. Então, toda essa organização e essa parte periférica dos estudos, Malu, é muito importante. O antes, o né? antes. É. E a biblioteca, que eu recomendo, te obriga a sair de casa, a sair do seu conforto. Porque quem tem um quarto arrumadinho, legal, você vai começar a estudar. Vai dar aquele soninho, você vai pensar, só 10 minutinhos, não vai funcionar. Na biblioteca você não tenta sair, é ali ou é ali. Você vai chegar num certo horário e vai sair no horário programado. Então, você está num ambiente que é barulhento, um ambiente que é desconfortável, tudo em tese prejudicial, mas está moldando você para batalha.
Gente, vamos até tomar um golinho de água. Toma um golinho de água. Inclusive, se você está chegando aqui no canal, já vou deixar o convite, né? Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe aqui nos comentários dúvidas, ideias, sugestões, se você está passando por esse processo, seja ou não, né, da linha aí do direito, vamos dizer assim. Nós estamos falando aqui, eu contei mais ou menos, pelo menos 10 vezes foi citada a palavra organização. Um outro ponto que me chamou muito a atenção foi essa parte da personalização, né? A gente tem algo específico para cada pessoa. Mesmo que o geral, né, os concursos, as escolas, os próprios cursos, né, ele vai entregar um material, né, genérico, porém a gente faz toda a visita técnica, como a personal usa para cliente, que é entender aquele humano, aquela pessoa, né? Então isso realmente é de arrepiar, porque muda mindset, muda a crença limitante, né? Sai da zona de conforto e aí é a hora que, não sei, tá passando um filme aqui pela minha cabeça, é que a gente vai ou racha. Sim. Né? É assim, eu acredito que se chega numa estafa até física e mental, que é aí que vai ver se o cara é bom mesmo, né? E o bom, na verdade, não é só em questão de passar, é de resistência, né, de persistência, né? Então, assim, é de tirar o fôlego, né? Eu não quero te cortar, até porque tá maravilhindo, como eu costumo dizer, né? Quando algo vai fluindo. E como que foi a sua virada de chave? Que momento foi que você falou, gente, tem coisa errada? Falo que as coisas na minha vida, pelo menos, eu quando eu estudei muito de inteligência emocional, eu parei de utilizar a palavra reclamar. Só que um parênteses, reclamar, duas vezes, clamar, pedir com muita força. Então, quando as pessoas reclamam muito de uma situação, elas na verdade estão pedindo para ela aquilo que ela não quer, com muita força e duas vezes. Então as pessoas têm que pensar muito nas palavras que são pronunciadas e aquilo que é feito no seu dia a dia. A minha virada de chave, ela foi quando eu realmente caí em mim e falei, poxa, não me considero um cara burro, não sou um gênio, mas burro não sou. Estou dedicando horas e horas de estudo. Parei de advogar para poder ficar por conta de estudo. Era casado na época e minha esposa me deu suporte financeiro para poder fazer isso. Então, o que não estava dando errado? Foi quando eu comecei a buscar conhecimentos fora do direito para poder entender como é que funciona a mente humana, que foi um assunto que sempre me deixou fascinado. E quando eu comecei a buscar esse conhecimento, Papai do Céu é muito bondoso comigo, como eu falo, ele me pôs no caminho de uma grande amiga que também teve dificuldades e foi aprovada para a magistratura do Rio de Janeiro. Ela tentou vários concursos na área de delegado, não conseguia aprovação, poderia ter desistido, como muitos fazem, mas ela buscou o conhecimento, buscou esse conhecimento que eu busquei também, e ela conseguiu êxito no concurso em tese mais difícil, e foi aprovada. E eu, cruzando com ela me contando um pouco da história dela, porque eu tinha perdido contato com ela, eu lembro que ela falou, Léo, enquanto parece frase de livro de autoajuda, mas clichê. Não é. Clichê, exatamente. Enquanto você estiver plantando as mesmas sementes, porque nós do direito, mano, nós somos teimosos. Nós temos mania de achar que sabemos tudo. Mesmo que a gente fique 10 anos tentando a aprovação e não consiga, para conseguir abrir a cabeça, implementar algo novo porque não está dando certo, é difícil. O aluno do direito ele é difícil. Eu falo para o aluno do direito de maneira geral. Sim. E eu ali, ela pegou e falou, Léo, enquanto você estiver plantando as mesmas sementes, você vai colher os mesmos frutos. Então, ou você aprende a fazer aquilo que as pessoas de sucesso, nesse caso, foram aprovadas, fizeram, porque há uma receitinha ali que coincide. Né? Tem, é claro, as nuances, que são individuais, mas o grosso é coincidente. Então, ou você faz isso e planta sementes novas para colher os frutos que você quer, ou você vai ficar batendo na trave o tempo todo. Eu verei, como assim? Ela falou, já experimentou estudar sobre tal assunto, tal assunto? São esses assuntos voltados para a área da psicologia. Porque o conhecimento jurídico eu tinha. Sim. Para poder ser aprovado. Ficar por um ponto, em 6 concursos seguidos. Então, o que faltava para mim ali era eu conseguir não deixar a peteca cair, por exemplo, quando eu fosse mal numa prova. Não ficar um mês sem estudar porque fui mal. Era eu absorver os problemas pessoais, sabe? Outro parênteses que eu gosto de fazer quando me perguntam sobre isso, Malu, uma oração de São Francisco de Assis, que é
tenha força, Deus me dê força para poder superar os problemas que eu posso superar, resignação para aceitar aqueles que eu não posso, e sabedoria para diferenciar uma das outras. É uma oração simples, mas se a gente observar o teor dessa oração, ela é mágica. Porque quando a gente aprende a conviver com aqueles problemas que a gente não tem condições de mudar, a morte é uma delas, a gente aprende a se blindar, e a inteligência emocional trata isso. A gente aprende a focar naquilo que realmente merece o nosso esforço. Isso faz diferença, porque você não vai ficar um mês de mimimi, não vai ficar se lamuriando porque não deu certo uma coisa, porque o namorado terminou com a namorada, porque a mãe pediu para você buscar o cachorro no pet shop no meio de uma tarde e atrapalhou seus estudos. Não, tudo se encaixa. E quando você começa a perceber essa mágica que existe na nossa vida, é se blindar também de não absorver esses problemas, as coisas dão certo. Foi aí que eu virei a chave. Foi aí que eu saí da quase aprovação em 6 concursos para 10 aprovações. Nossa, sim. A título de curiosidade, né? Esses 6 concursos eram um por ano? Eram mensais? Como que eram? Foram 6 concursos ao longo de 2 anos. 2 anos. Muitos foram bem próximos. A gente fazia, até hoje ainda é assim, tem bancas que procuram lançar editais quando outro estado também lançou. É uma forma deles filtrarem, fazer a pessoa escolher um estado ou outro, para evitar o trampolim. Então eu lembro que eu fiz ali cerca de 4 concursos seguidos, dei uma pausa e eu fiz mais 2. No intervalo de um ano e pouquinho, eu cheguei a fazer 6 concursos que eu fiquei por uma única questão. E você chegou a pensar em desistir, que é uma outra palavra que a gente usa muito, né? Ah, eu vou desistir, eu tô desanimada, não é pra mim, né? Isso não vai, não consigo, só o outro. Passou tudo isso na sua cabeça? Como que foi? Para conseguir, porque passar por 6 concursos, uma única questão, não consegui ser aprovado. E um deles, que foi o Espírito Santo, o gabarito foi modificado 3 vezes. Nas 3 vezes foi modificado, eu fiquei por uma única questão. E colegas meus que estavam atrás de mim conseguiram a aprovação. Pegar a prova de delegado de Minas Gerais, cuja segunda fase valia 40 pontos, tinha que fazer 24, fiz 23,5. E eu fui, entre aspas, pior na matéria que eu dava aula, do processo penal. Então, tudo isso, claro que no primeiro momento pode soar como algo ruim, né? Porque, poxa, como assim? Se eu me considero capaz, se eu fiz minha parte, por que não? Naquele momento a gente não entende esse por que não. E bate sim a pensamento em desistir. Só que, repito, a blindagem que eu já estava fazendo em mim quanto à inteligência emocional não me permitia. Eu sabia que eu seria delegado de polícia e, mais ainda, eu sabia que eu seria delegado de polícia no estado de São Paulo. Para não ficar longa a explicação, para você entender, desde a inscrição. A inscrição tinha sido encerrada dia 24 de janeiro. Quando chegou no dia 24 de fevereiro, meu irmão falou, Léo, você vai fazer não? E eu falei, mas Diego, já está encerrada a inscrição. Não, foi prorrogada, vai até hoje. Nossa. Entendeu? Quando eu fui para São Paulo, morava no Rio, eu peguei e comprei 2 tickets de metrô. Um para ir e um para voltar. Só que era baldeação de trem, a volta aquele ticket não servia. Me ofereceram comprar de volta, com o conserto tudo duro, né? Eu falei, não, deixa comigo, eu tentei guardar até hoje esse ticket, deixa comigo, porque eu vou voltar a fazer a segunda fase. Eu passei por 1 ou 2 questões, mas passei. Eu fui até arrogante do jeito que eu falei, mas era um sentimento tão forte que eu tinha, que eu conto isso, mas sabe, eu me arrepio quando eu conto isso. Porque é uma verdade que eu vivi na minha vida. Eu tive uma certeza muito plena que eu iria passar nesse concurso. A última fase, uma das últimas fases, que era a prova oral, a gente enfia a mão no saquinho e sorteia um ponto. Cada ponto tem uma quantidade de assuntos. Eu queria muito o ponto número 5. E eu enfiei a mão naquele saquinho, mentalizei, pensei, energia, segurei uma pedra. É como se tivesse ouvido, larga esse troço aí, eu larguei. Pega outro. Segurei, respirei fundo, eu abri um sorriso para a banca, tirei e você pode ver minha pele arrepiada. Sim. Porque aconteceu de verdade. Isso é um trabalho que não tem a ver só com estudo. Tem a ver também com a parte da psicologia, com a lei da atração. E eu fui aprovado nesse concurso. Mas, para finalizar a sua pergunta, eu digo aos ouvintes que pensam em fazer concurso público que, primeiro, vai acontecer, não vai ser 1 nem 2 problemas. Raros são aqueles que vão fazer a primeira prova e de primeira vão ser aprovados. As pessoas vão ter problemas no seu caminho, seja de âmbito pessoal, doméstico, no trabalho, até mesmo somente nos estudos. Vão ter. Você vai ver pessoas que têm
toda a condição financeira para estudar, que pai tem condição financeira para estudar, para pagar, e a pessoa não é aprovada. Você vê gente que às vezes trabalha 14 horas por dia e é aprovado. Então, é possível sim a aprovação mesmo com esses percalços. O que eu deixo de dica aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é que vai acontecer. Só não desanimem. Procurem observar se o que vocês estão fazendo, se realmente é o certo. Porque se não for, plante uma semente nova para colher um fruto novo. Não seja soberbo como eu fui, porque isso me atrasou na aprovação. É possível sim, mas reflitam sobre esses problemas que vão surgir. Você vai pensar em desistir, eu pensei em desistir, mas segui em frente e hoje estou aqui. E que bacana, né? Porque sempre tem uma pessoa, a gente pode falar que é uma luz, que é um anjo, que é inúmera, né, coisa aí, que chegou a trilhar no seu caminho, que foi talvez essa amiga, em princípio, né? Mas você foi o protagonista de tudo isso. Às vezes a gente quer achar assim um culpado das coisas, né? Alguém que está profetizando que eu não vou conseguir. A gente vem com aquela crença às vezes de pai e mãe, da própria condição financeira, que você chegou num ponto que às vezes eu ouço muito também. Ah, Malu, mas eu trabalho 12 horas por dia, 14 horas por dia, né? Vou ter que fazer o curso, depois tem a visita técnica, eu não sei me colocar, eu não sei, às vezes, nem falar. Como não sabe falar, né? Você não é muda, sim, né? Enfim, então é onde a gente vai colocando empecilho e a gente vai procrastinando. E aí, no caso aqui, essa organização, toda essa história, ela encaixa para qualquer pessoa, né? A gente vê assim, por exemplo, quando você vai fazer uma transição de carreira, o vestibulando. Agora nós estamos aí no final do ano quase, que está nessa vibe do vestibular. As dicas que você vai dar até o final do vídeo vai servir para ele, né? Essa mulher, esse homem que de repente está nessa transição de carreira, vai também se encaixar. Então assim, não tem contraindicação. E eu vejo que essa força de vontade, quem está aqui próximo, né, a equipe, eu aqui, que está vendo essa emoção, até no seu olhar, né, nos seus gestos, seu olho brilha, né, você fica arrepiado. Isso tudo mostra o quão hoje foi gratificante. Às vezes a pessoa, a gente ouve muito isso, ai, nossa, que sucesso, né? Ah, mas provavelmente já veio aí de berço, provavelmente já tinha alguém na família. Tem alguém na família que já vem do direito? Você foi o precursor? Seus pais também são, né, concursados? Às vezes a gente ouve muito isso. Ah, mas provavelmente sua mãe, seu pai já era. E tem gente que não, que vai ser o primeiro ali da família, né, para tudo isso. Então, é o eu. Sou o eu, né? Eu que escrevo, eu que coloco em prática. Como que foi isso também para você? Desde pequeno você já pensava no direito? Como que foi isso? Como que você escolheu a profissão? Eu falo que o Papai do Céu ele é muito bondoso comigo, né? Meu ensino médio ele foi voltado para a área de eletrônica, técnica eletrônica. Mas desde aquela época eu já fazia concurso, né? Para entrar naquela escola técnica era 1 para 25, que era gratuito, era patrocinado pela CSN em Volta Redonda. E eu fiz um curso técnico de eletrônica, ou seja, nada a ver com direito, porque é a área de exatas. E eu queria medicina, olha só que loucura. Mas o tempo foi passando, outros caminhos foram sendo postos para eu trilhar. E o que acontece? Em relação a como eu caí de paraquedas no direito, a história foi mais ou menos o seguinte. Eu estava morando com meu pai e meu irmão em Juiz de Fora, Minas Gerais. Queria continuar morando lá. E naquele ano, especificamente, foi o único ano, foi o primeiro ano, acho que foram 2 ou 3 anos que foi nesse molde do vestibular, em que a segunda fase eram todas as matérias, com o mesmo peso. Como eu tinha uma facilidade muito grande com a literatura, com o português, com matemática, física e química, eu me dei o luxo de ser excelente nessas matérias para ser mediano nas outras e passar. Mas antes da prova em si, Malu, o legal foi o seguinte, eu queria medicina, certo? Eu vi que medicina eu fiquei no quase por 2 ou 3 vezes no mesmo ano, e como eu tinha um prazo muito curto para decidir o que eu ia fazer da minha vida, a pressão era muito grande, eu falei, vou escolher outro curso, porque eu quero continuar morando em Juiz de Fora, não quero arriscar tudo numa única prova e não dar certo. Eu peguei o manual do candidato, do aluno, né, e folheei.
olhei para cima, tive uma conversa com ele antes e folheei. Caiu psicologia. Aí eu olhei para ele e falei, não, peraí, deixa eu tirar alguns cursos que eu não gostaria de fazer, porque direto ou indiretamente poderiam ter a ver com a medicina, e eu não gostaria de estar perto de um médico e não ser médico. E aí eu tive outra conversa com ele de novo, beleza. Peguei o manual, folhei de novo, de olhos fechados, e direito. Ah, eu direito, nada a ver comigo. Eu gosto de matemática, gosto de física, gosto de química. Fechei o manual de novo, direito. Tive uma última conversa com ele, deu direito de novo, mano. 3 vezes seguidas deu direito. Fiz o vestibular, e nesse ano, repito, foi um ano atípico de vestibular. Quando chegou na segunda, eu passei para a segunda fase, porque para a segunda fase, para direito, era menos difícil. Passei para a segunda fase, continuou a segunda fase. A base que eu tive lá atrás, de matemática, de física, de química, inclusive eu dava aula já disso, me fez tirar notas muito boas nessa matéria. Português com literatura foi a melhor, depois matemática, depois física, depois química. A ponto de eu ter sido aprovado e ter feito o curso de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu nunca tinha me visto fazer Direito. Primeiro período lá, eu pensei em desistir. Mas como tudo na minha vida, quando é possível eu esticar um pouquinho mais, eu não me permito desistir de primeira. A exceção foi ter mudado de curso, de medicina para direito, mas houve outras nuances que não caberia falar aqui agora. E ali eu fui fazer o direito, que não tinha nada a ver comigo num primeiro momento. Hoje, quem me conhece fala, você tá doido, Léo. Você tá no caminho certo, você gosta do embate, você gosta da fala, do diálogo, você gosta de escrever, você gosta de ler, tudo a ver com direito. Você fez uma boa faculdade, você passou na OAB de primeira, você fez concurso público, depois de um tempo foi aprovado. Como assim você não tem nada a ver com direito? Tem sim, e hoje eu reconheço. Que Papai do Céu, ele estava ali me guiando, eu não sabia ainda o porquê, e hoje eu vejo que eu trilho o caminho correto. Sim, e hoje inclusive, né, dá aula, ajuda outras pessoas e tem a psicologia na veia, né? Porque teve que se entender. Então a psicologia, na verdade, ela nunca saiu de você, né? Você deu uma escapadinha, mas depois voltou porque precisou se entender primeiro. E a gente sempre fala, né? A organização interna primeiro, para que depois essa externa ela venha. E aí chega então num método que você provavelmente tenha pensado. Gente, eu vou ajudar outras pessoas a encurtar todo esse caminho. Foi aí que você lançou o seu método, o estudo, né? Esse planejamento, essa organização de estudo. Foi isso? Sim, Malu. Na parte da organização, pulando a parte da psicologia, indo para a organização em si, o que acontece? Muitos estudos são feitos, né? E às vezes, eu repito, não porque funciona para um, vai funcionar para outro. Com o tempo, eu fui vendo aquilo que eu acreditava funcionar para mim, eu e o meu parceiro lá, o Felipe, que a gente fez sócio por um bom tempo, e a gente viu aquilo que funcionava, ou acreditava que funcionava, e aquilo que às vezes poderia não funcionar, mas estudos já concretizados. Disso daí a gente montou uma cesta de ferramentas, de como estudar tal coisa, como seguir tal caminho, mas ainda assim precisava aprimorar uma coisa ou outra. Foi aí que veio esse método. Na verdade, é um método, ele foi criado de algo já existente, só que foi lapidado de acordo com a nossa realidade. Porque muita gente quer ensinar a passar concurso público sem ter passado em concurso público. Sim. E aí não trilhou, a pessoa não sabe quais são os dissabores, não sabe quais são as pedras que serão encontradas no meio do caminho. E aí como é que essa pessoa vai querer falar com propriedade sobre como passar num concurso público na prova do AB? Nós fizemos um levantamento, na época, cerca de 120, 130 provas, para entender como é que as bancas de concurso e OAB pensam. Depois estudamos a parte de psicologia para entender o aluno e para aí sim organizar. Temos diversas ferramentas, Malu. Nós pesquisamos e vimos que existem estudos, inclusive principalmente fora do país, um deles é na Inglaterra, que mostra que quando a gente utiliza 2 meios de cognição simultaneamente, a chance de absorção do conteúdo é muito maior. E o concurso público e prova da OAB, num primeiro momento, na fase objetiva, nada mais é do que decoreba. Você tem que memorizar
pouco é o conteúdo ali que é discutível, que é pensado, que é racionalizado. A maioria você vai marcar letra A, letra B, letra C, simplesmente porque você decorou que o prazo é de 5 anos, que a pena do crime é de 2 a 8. Então você decorou, não tem uma lógica que você possa entender do porquê. O legislador criou e você vai memorizar. Então, como o estudo para concurso público e prova do OAB, numa primeira fase, segue esse caminho de decoreba, precisávamos de um jeito de memorizar. E o melhor jeito encontrado até hoje de memorização é a repetição. Só que demanda tempo. O que eu vou repetir? Como que eu vou repetir? Por que eu estudei provas anteriores? Para entender quais eram os assuntos, porque o direito é quase que infinito. Quantidade de leis que existem por aí. Então, para eu entender por que a banca adota uma linha de fazer questões sobre o assunto X e não sobre o assunto Y. Então, isso é importante para ser estudado. Nosso cérebro, enquanto a gente raciocina, está vendo sinapse. Sinapse é perda de energia, gasto de energia. Assim como na musculação, na corrida, se você fizer de forma errada, você vai gastar energia de forma errada. Então, se você aprende a estudar de forma correta, se você consegue direcionar o seu estudo para que você estude aquilo que é mais provável de cair no concurso público, você está otimizando. Ah, é só esse estudo? Não, esse é o primeiro passo. É você fazer um filtro e saber que para aquele concurso, na verdade, Malu, o primeiro passo é saber para onde você quer chegar. Muitos concurseiros me procuram e eu pergunto, e aí, fazer prova para quê? Ah, não sei. Fazer para delegado, para juiz, para auditor do INSS. Opa, peraí. Se você não sabe para onde você quer ir, nenhum barco vai te levar até lá. Então, vamos primeiro achar um foco. Mas no segundo momento, sim, você pega e você tem que fazer essa análise aí da banca, entender aquilo que é importante para o seu concurso público. E aí vem uma outra segunda situação. Eu uso esse binômio da importância com aquilo que é difícil para o aluno. Esse difícil, no primeiro momento, se ele é cru, se ele não tem experiência de concurso, é claro que ele vai buscar essa dificuldade por meio dos exercícios também. Mas ali, ele monta esse binômio, dificuldade e importância. Tem que ser importante para o seu concurso, mas tem que ser difícil para você. Adianta estudar uma coisa que é fácil, que você já sabe, 2 mais 2 é 4, você vai ficar estudando 2 mais 2 é 4? Ou no ramo do direito, tem um artigo da Constituição que é muito batido, que são os princípios da administração pública, artigo 37, que é a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Adianta você ficar lendo aquele caput daquele artigo 10, 20, 30 vezes, a repetição em cima de coisas que você já sabe, ou que são pouco prováveis de cair no concurso, é perda de energia. Sinapses que estão sendo feitas que vão te gastar sua energia, e você, quando você for estudar aquilo que realmente precisa, você vai estar cansado. Então, se você aplica esse binômio, Malu, você consegue, para poder montar o seu material de revisão, separar o joio do trigo e conseguir sim começar a montar o seu material de revisão. E esse material de revisão sendo montado, você consegue, aí sim, essa é uma dica que eu acho muito importante, é você não gastar tempo com coisas que são inúteis. E aí você consegue montar o material de revisão e aí sim praticar as revisões de forma correta. E eu estava falando sobre, para finalizar, o estudo que foi feito em Londres, sobre 2 meios de cognição de forma simultânea. Tem diversos aplicativos e programas hoje que você consegue ler e ouvir ao mesmo tempo. É uma vozinha chata de GPS, mas você consegue modular aquilo lá para conseguir ouvir na velocidade que você lê. Quando você lê e ouve ao mesmo tempo, o seu cérebro pode absorver aquele conteúdo até 20 vezes mais rápido do que somente a leitura tradicional. A sua dispersão diminui, seu foco aumenta. Então, essas 2 dicas são muito importantes para quem pensa hoje em começar a estudar para concurso público e prova do OAB. Fez um diferencial para mim, faz um diferencial na vida de vários alunos que eu já orientei e venho orientando. Então, são coisas que eu não aprendi na faculdade, que eu só aprendi fora e talvez até hoje não seja ensinado. Para os seus ouvintes hoje que querem começar a se organizar, a estudar, o autoconhecimento é importantíssimo, foi o que você falou, mas no segundo momento quais as ferramentas eu posso utilizar? Essas são 2 ferramentas que eu acho imprescindíveis. Bacana, será que eles anotaram? Não é? E aí, independente da própria profissão, reforço essa parte. Né? Então, se eu falar aqui para minhas alunas do curso de Personal Organizer, é a mesma linha da organização, de saber
quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, porque são nichos muito variados, né? Então eu posso ser uma personal organizer baby, empresarial, de comunicação, né? De curso, ser a professora. Então assim, tem N coisas. E depois sim, focar, se organizar, se planejar e tocar o barco, né? O desânimo vai chegar, os empecilhos vão acontecer, mas aí então que vai mostrar, né, o quanto nesse caminho nós conseguimos. Não é chegar lá só, é o quanto nesse caminho nós lutamos. Literalmente é uma batalha, né? A jornada é mais importante. É uma jornada, exatamente, exatamente. Para finalizar, uma palavra, uma frase, para que eles possam começar, inclusive agora, mão na massa, né, naquilo que eles estão, independente aí do curso, da profissão, de quem esteja aqui nos assistindo. O primeiro passo é a pessoa saber o que ela quer, sabe, Malu? Ela saber que ela quer chegar num lugar e ela se colocar numa condição de ser inabalável. E ela entender que as coisas que vão acontecer na vida dela, que vão tentar tirar ela do rumo, existem por um motivo. Que nesse momento ela não vai conseguir entender o porquê de algumas coisas acontecerem. Seja um falecimento de um ente querido, seja alguém ficando doente, perder um emprego, as coisas vão acontecer. Então ela tem que ter primeiro essa certeza do que ela quer. Porque vai acontecer. A frase que o pessoal fala muito no concurso público é que existe uma fila. E que se você fizer o seu direitinho, vai chegar a sua vez de ser aprovado. O concurso público aprova, dependendo do cargo, é claro, aprova em média 1% daqueles que se inscrevem. É pouco? Mas porque 99% fazem de forma errada e continuam fazendo de forma errada. Então, a primeira orientação que eu dou é: saiba o que quer, e a segunda coisa é: procure buscar o meio correto para atingir aquilo que quer. Não desanime, não se desmotive, porque gente para poder falar que você não vai conseguir são os milhares, mas é a sua vida, é o seu barco que você tem que tocar. Então, não dê ouvido àquelas pessoas que vão te desanimar. Você tem que dar ouvido a si mesmo. Você quer isso, você sabe que vai precisar percorrer um caminho difícil. Traça os seus objetivos, se organize, crie planejamentos, busque ferramentas, avalie, faça autoavaliação. Para aí sim você trilhar o caminho de forma correta e você vai conseguir chegar. Eu oriento alunos há muito tempo e já vi vários excelentes resultados. Para finalizar, Malu, eu te peço permissão para contar uma historinha rápida. Claro, fica à vontade. É de um irmão meu, eu chamo de irmão, porque muitos acreditam, duas historinhas, muitos acreditam que os problemas que estão passando vão desanimá-los, são suficientes para desanimá-los a seguir o caminho e vão desistir, jogar a toalha, que foi uma das perguntas que você me fez. Certa vez eu estava no Rio de Janeiro, saí de Botafogo, no metrô, e fui para Pavuna, onde minha falecida avó morava, em Nilópolis, de lá eu ia para a casa dela. Esse percurso, 2 horas de metrô. Eu entrei e junto comigo entrou uma menina, com material de concurso público na mão. Eu reconheci pela logomarca. Ali, eu ofereci o assento para ela. E ela pegou e falou: obrigada. Ela ficou em pé, fone de ouvido e lendo. Quando chegou ao final, ela desceu na mesma estação que eu, na estação final. Cheguei para ela: dá licença. É porque eu mexo com concurso público, então eu vi ali você estudando em pé, porque você não quis estudar sentada, ser mais confortável. E ela pegou e me explicou: sabe o que é? Sou eu e minha mãe somente. Minha mãe é doente. Eu acordo às 4 da manhã para cuidar dela, para ir para o meu trabalho. Volto cansada, vou cuidar dela e depois vou dormir. O tempo que eu tenho para estudar é exatamente o trânsito entre a minha casa e o trabalho para casa. Eu falo e arrepio. Agora quem está arrepiada sou eu. Então, problemas, Malu, todos nós vamos ter. Só que o que é prioridade para você? Como aluno, como concurseiro ou qualquer que seja o setor que você trabalha. Porque ficar reclamando dos problemas, repito, não vai trazer nada a não ser mais problemas. Você tem que enxergar que os problemas existem por um motivo e buscar a solução. E ela, eu tenho fé em Deus que ela foi aprovada. Porque ela fez ali o seu melhor. E ela me explicou que eu colocava o fone de ouvido para evitar a distração. Ficava em pé porque se sentasse ela dormiria. Cansaço, né? Exatamente. E ela estudava 4 horas por dia fazendo isso. Então, quem chega a mim: eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho filho, me desculpe. Você não tem a prioridade. Para finalizar mesmo, o Nilson, um grande amigo meu, delegado de polícia no Mato Grosso. O que eu vou falar aqui, eu falo para todos os meus alunos. Negro, pobre, perdeu a mãe com 2 anos e o pai 6 ou 7, não me recordo ao certo. Morava nos morros do Rio de Janeiro. Desculpe, mas qual era o destino dessa criança? Trabalhava com tráfico. Porque é o destino da grande maioria que não tem ali a orientação mínima de pai e mãe. Nenhum tio, avô, ninguém queria.
Até que aconteceu de uma irmã, por parte de mãe, ter tirado ele daquele meio e levado para Juiz de Fora, Minas Gerais. Lá o cara sempre trabalhou, sempre com um sorrisão gostoso no rosto. Um cara bonito, um sorriso largo, que iluminava o ambiente onde ele estava. Nunca vi ele reclamar de nada na vida dele. Ele brinca, ele fala, poxa, papai do céu, é meio fanfarrão, né? Porque eu reclamava do meu cabelo, fiquei careca. Eu queria trabalhar na noite, mas eu queria ser promotor, queria, sabe, organizar festa, queria garçom. Mas ele fala isso com humor, porque ele fala sempre buscando o lado positivo da coisa. Ele fez vestibular para direito particular, não foi na federal, particular não tinha como pagar, conseguiu o financiamento pelo FIES. Estudou, passou em primeiro lugar para o antigo cargo de agente penitenciário do estado de Minas Gerais. Ali ele focou cada vez mais, não tinha condição econômica, não tinha apoio de pai, não tinha apoio de mãe, não tinha presença dele sequer. E mesmo assim, se formou e após alguns anos de formado, passou para o estado que melhor paga para delegado de polícia, que é o Mato Grosso. E está hoje super bem, um excelente delegado, é realizado, sempre foi realizado, é esse que é o detalhe. Por mais que existissem problemas na vida dele, ele pegava esses problemas e fazia solução. Nunca vi, Malu, ele reclamando de nada. Então fica também essa história para os seus ouvintes, independentemente de concurso, da área que for, parem de reclamar, vamos nos conhecer melhor, vamos nos organizar melhor para tudo na vida, para buscar aquilo que a gente quer e ser feliz, que é o que importa. Viver, né? Viver. E não sobreviver. Exatamente, né? É possível. E buscar as pessoas, né? Às vezes está tão perto e a gente não consegue enxergar. E vai buscar parafernálias, milhões, né? E que de fato está do lado. Gente, agora eu inclusive estou literalmente arrepiada, né? Eu agradeço mais uma vez, muito obrigada pela presença. Para você que está aqui, quiser deixar dúvidas, tirar dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, depois a gente vai responder a todas. E também nós vamos deixar os seus contatos aqui, caso alguém precise também trocar ideia, tá bom? Se você não sabe por onde começar, comece aqui, acione o sininho, já curta, compartilhe, troque essa experiência com mais pessoas que com certeza vai ajudá-las. Até mais!